Então, a Terra como um todo, nós estamos falando de algo que a ciência não tem nem certeza absoluta de quantos, digamos assim, bilhões de anos a Terra tem. Porque alguns cientistas não confirmam o que o outro diz, então são tipo assim, teorias mais aceitas, opiniões que são consideradas como verdade até que se prove alguma coisa contrária. Mas nós estamos falando de algo que tem bilhões de anos, beleza? Nesses bilhões de anos, já houveram diversos cataclismas, já houveram diversas mudanças geológicas na Terra, ou seja, já tivemos, a gente pode entender, tivemos diversos fins do mundo, por assim dizer, mas não é o fim da Terra, é o fim da vida na Terra como era conhecida até o momento. Teve a Era do Gelo, então, para os seres, para os animais, lembrando, gente, que nós somos animais, a humanidade esquece desse detalhe, mas nós somos um dos animais que existe na face da Terra. E assim como, digamos assim, existe o leão na face da Terra, nós existimos, nós somos parte da natureza. Não existe a natureza e o ser humano. Existe o ser humano como sendo parte da natureza. Então, lá na Era do Gelo, aqueles seres, aqueles animais que estavam habitando o planeta naquela época, eles podem ter, a gente pode entender que para eles foi uma época de fim de mundo, do mundo como era até aquele momento. O mundo mudou, muitos daqueles animais morreram. Por quê? Porque houve uma mudança na Terra. Porque eles encontram fósseis humanos anteriores a essa época. Agora, tudo que eu tô falando aqui, gente, não é tipo teoria da conspiração nem nada. Eu tô falando sobre meio que fatos que são comprovados ou através de documentos históricos ou através também dos achados arqueológicos. Então, houve digamos assim, vários eventos na Terra de extinção em massa, ou seja, naquela época, as pessoas que estavam lá, os seres que estavam lá foram afetados e muito morreu. E aí sobreviveram algumas coisas que foram evoluindo, aí teve mais um evento cataclísmico, alguns seres sobreviveram e continuou evoluindo. Aí agora nós estamos, e isso é um fato até científico, nós estamos passando por mudanças consideráveis de novo na humanidade. No mundo, né, no planeta Terra, e nós como humanidade que estamos dentro da Terra, nós vamos, digamos assim, sofrer os efeitos disso. A verdade, ela sempre está sendo passada por todas as pessoas. É como se nós tivéssemos uma pessoa nua, que seria a verdade, e aí nessa verdade se coloca roupinha. E essa roupinha é a interpretação da pessoa. Por exemplo, chove. Existe chuva, beleza, então eu vou falar sobre chuva e eu posso associar o Deus, eu vou falar sobre chuva e posso associar um evento climático, eu vou falar sobre chuva, eu posso lembrar de alguma coisa da minha infância que me fez mal e eu não gosto de chuva, ou eu posso ter tido uma experiência com chuva muito gostosa quando eu era criança, eu brincava na chuva, então chuva para mim pode ser uma coisa positiva, mas se aconteceu alguma tragédia, eu posso ter trauma de chuva, então existe a chuva que é a verdade e cada roupinha que pode ser colocada na chuva. Aqui nós não propagamos a bruxaria como religião. Assim como o Veda fala sobre um cataclisma, se você for pesquisar sobre esse assunto, ele é contado em várias civilizações. Então, houve uma mudança na Terra naquela época. E nós, agora, falando de nós descendemos dos sobreviventes daquele cataclisma. Então, nós não somos sacerdotisas, por quê? Eu nem quero ser vista como uma sacerdotisa, porque eu não processo e eu não professo a religião bruxa. Não tenho nada contra, mas nós não somos sacerdotisas. Nós somos mulheres normais que apenas enxergam nessa vertente filosófica questões que fazem sentido para nós. E nós queremos compartilhar isso de uma maneira livre e compartilhar e contribuir de uma forma que vá auxiliar no processo de cada um. Então, quem encontrar e sentir vontade de procurar um coven é completamente diferente desta nossa visão da bruxaria.
Porque lá vão ser ensinados os dogmas, vão se passar por processos de inicialização, de iniciação. E aí, é como se fosse, gente, uma religião católica, uma religião evangélica, uma religião. E tá tudo bem. Porém, aqui não é este o nosso foco, nem como nós compartilhamos a bruxaria. Então, para mim, falando da minha opinião pessoal, existem os eventos e existe a interpretação dos eventos. Que nós estamos passando por um período de mudanças na Terra que tendem a ser um evento de transformação da Terra, um evento cataclísmico. Ele se apresenta para nós através de tsunamis, através de vulcões. Tem um vulcão lá nos Estados Unidos que eles estão, digamos assim, estudando ele e já contam que isso em algum momento vai explodir. Então, em algum momento daqui eles não sabem exatamente quanto tempo vai demorar, mas pode ser daqui a 50, daqui a 100, pode ser daqui a 10, daqui a 2 anos. Vai haver, porque eles já têm, digamos assim, mecanismos suficientes para prever isso pelas mudanças geológicas. Então, daqui até os próximos 100 anos, digamos assim, está previsto, geologicamente falando, que vai haver um grande vulcão lá na região dos Estados Unidos. Então, independente dessa questão deste apocalipse explicado lá na Bíblia, de fato, vai haver mudanças geológicas na Terra, do polo magnético da Terra, de mudanças climáticas. Essas coisas, elas vão acontecer. Então, é cíclico. Se a gente estudar digamos assim, a Terra como um todo, a cada mais ou menos 7.000 anos, existem mudanças geológicas, climáticas, que são, digamos assim, como se a gente pudesse entender, como se fosse uma respiração da Terra. Então, ela fica por um período de mais ou menos 7.000 anos, e aí meio que ela convulsiona sozinha. Há mudanças naturais. É como crescer. A gente é criança por um tempo, aí o nosso corpo vai mudando, aí a gente tem a nossa puberdade, aí nosso corpo vai mudando, a gente sai da nossa fase produtiva, e aí entramos na menopausa, a gente vai mudando, e a gente morre. Então, a Terra, ela passa por essas mudanças cíclicas e ela meio que convulsiona, e depois a natureza renasce. Agora, se nós enquanto humanidade vamos conseguir sobreviver a esse cataclisma ou não, creio eu que muitos de nós sobreviveremos, porque a humanidade é anterior a vários cataclismas já. Então ela já passou por vários e nós estamos aqui. Agora, o que pode acontecer nesse meio tempo é um homem soltar uma bomba nuclear e aí acabar com tudo. E isso já é um efeito do ser humano. Mas se nós pensarmos nos efeitos naturais da própria Terra, algo vai acontecer. E não precisamos necessariamente conectar isso a Jesus, ao fim dos tempos, no sentido de que nós somos maus ou nós somos bons e que nós vamos ir para o inferno ou para a terra. Não, a gente pode entender de uma maneira bem racional, onde vai acontecer um cataclisma. Nós, seres humanos, precisamos, digamos assim, entender as mudanças que a nossa terra passa, e como nós, animais, estamos aqui nesta terra, nós vamos sofrer, digamos assim, as consequências daquilo que acontecer aqui.